Então, por que nós devemos investir em teste, né? Você vai diminuir o custo de retrabalho e de desenvolvimento do software, né? Garantir a qualidade nos sistemas desenvolvidos. Maior credibilidade da empresa no mercado, com aquele produto que está sendo desenvolvido. Menor tempo para detectar os defeitos. Então, menor custo também de desenvolvimento. Pessoas treinadas e capacitadas em teste é importante, porque você vai realizar os testes de uma maneira adequada. Muitas vezes, pessoal, as pessoas colocam pessoas que não estão capacitadas para realizar os testes e não adianta, porque você vai gastar, vai ter um custo com esse departamento de teste que não está capacitado e, consequentemente, não vai resolver o problema, porque o software de qualquer forma vai sair sem qualidade, porque a pessoa não está usando a metodologia adequada, não está calibrando exatamente os tipos de teste com o risco que aquele projeto representa para o seu cliente. Então, acaba não resolvendo o problema. Então eu tenho a minha equipe de teste, mas só que uma equipe não treinada, não capacitada, não executando os procedimentos adequados, é a mesma coisa de não ter. Pelo contrário, está fazendo com que o projeto fique mais caro. Utilização de ferramentas apropriadas para automação de teste, né? Aqui nós temos duas situações de ferramenta. A primeira situação é onde o cliente tem a ferramenta, mas não sabe usar. Então, isso eu já presenciei, onde tem clientes que têm ferramentas caras, mas está ali na prateleira, não utiliza a ferramenta, ou não acredita na ferramenta, ou não tem ninguém capacitado para poder usar a ferramenta, ou não se utiliza a ferramenta apropriada, ou seja, uma ferramenta gratuita resolve o problema, ou então não faz nenhum teste com ferramentas automatizadas porque está esperando um orçamento para poder comprar, ou a disponibilização de um orçamento para comprar uma ferramenta mais cara, né? Então, acaba não fazendo nada também. Então, tem que se calibrar também o tipo de ferramenta com a necessidade ou software que você está precisando testar. E como é que eu sei qual é a minha eficiência da remoção dos defeitos? Isso aqui é algumas pesquisas que são realizadas para poder identificar um nível de qual é a minha eficiência na remoção dos meus defeitos dentro do meu software, né? E em algumas pesquisas é demonstrado aqui de que em pontos de função, se você pega o número do seu ponto de função e eleva a 1,25, você vai obter o número de defeitos que tem no seu software. Ou seja, e a cada estágio de teste que você realizar, você vai descobrir e remover 30% dos defeitos existentes. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem uma aplicação com 100 pontos de função. O número potencial de defeitos é o quê? 100 elevado a 1,25. Então, você tem 316 defeitos. O teste unitário ele vai remover 30% desses defeitos. Ou seja, se eu realizei teste unitário, eu vou diminuir 30%. Agora, no meu software, tem 221 defeitos. Teste funcional, 221 menos 30%, 155 defeitos. Teste de integração, 155 menos 30%, 108. E assim sucessivamente. Então, cada tipo de teste que você realizar, você diminui 30% dos seus defeitos. Tá? Então, isso aqui é uma forma de medir, não significa que é a forma mais correta. Cada organização tem a sua forma de medir isso, ou se você não tem nenhum parâmetro, esse é um parâmetro que você pode seguir. Tá? A maioria dos problemas que acontecem num processo de desenvolvimento de software é o problema de comunicação, né? Então, existe diferentes interpretações para aquilo que está se pedindo. Então, olha só esse quadrinho aqui, bem interessante. O cliente explicou isso aqui. Então, uma árvore com um balancinho e tal, não sei o quê. Como o líder de projeto entendeu? Então, ele entendeu que seria assim, né? Teria um balançozinho aqui amarrado na árvore. Como o analista, ele projetou. Então, ele projetou dessa forma aqui, né? Então, já teria um corte aqui. Como o programador codificou? Então, codificou já colocando o balanço embaixo.
O que os beta testers receberam? Recebeu só uma corda aqui, uma forca. Como o consultor de negócio descreveu. Então já tem até um sofá aqui, um negócio futurista e tal. Valor que o cliente pagou. Uma montanha russa. Como o projeto foi documentado? Não teve nada, né, de documentação. O que a assistência técnica instalou? Então instalou um negócio totalmente diferente. Como foi suportado? Então foi só a base foi suportada. Quando foi entregue? Okay? Então você tem aqui, o negócio já caiu as folhas, já tem o inverno, já passaram várias estações. O que o cliente realmente necessitava? Só de uma árvore e um negócio bem simples, né? E um pneu aqui amarrado com uma corda e tal. Ou seja, o processo de desenvolvimento ele passa por tantas pessoas que fica um telefone sem fio o negócio. No final vai sair uma coisa totalmente do que o cliente não queria, pagando um custo absurdo e todo mundo insatisfeito, né? E isso é constante. Essa situação ela é constante em várias organizações, né? Então, como é que você pode evitar esse tipo de situação? Então, assim, é óbvio que o teste ele não resolve 100% dos problemas, mas ele ajuda. Então, existe uma forma de você realizar uma comunicação através dos defeitos. Então, como é que você faria dentro de um processo de desenvolvimento de software para montar um fluxo de defeitos onde você tem uma comunicação aí, entre as áreas? Então, por exemplo, o analista de requisitos, ele vai lá, vai fazer o levantamento das necessidades junto ao cliente, ok? Então, ele vai lá, especifica tudo direitinho, coloca no papel o que está escrito ali, o que o cliente pediu e tal, o cliente aprova. Depois de o cliente aprovar, assinar o documento, achar que realmente é aquilo mesmo que ele pediu, aquilo vai passar para um projetista. O projetista ele vai realizar a análise e o projeto do sistema, vai criar os diagramas. É como se fosse a planta do projeto ali da construção. Baseado nos diagramas e lógicas definidas pelo projetista, o implementador ele vai codificar o sistema. Okay? Então ele vai criar lá os componentes, o código, para poder montar o software ali. O implementador vai realizar os testes unitários. O que é o teste unitário? O teste unitário é a base do teste. Ele vai realizar ali o teste dos componentes que ele desenvolveu. Ele vai verificar se os componentes estão se comportando corretamente. O projetista ele vai autorizar a liberação para a equipe de teste. Ok? Então ele vai pegar, vai fazer uma revisão do projeto que foi desenvolvido e vai liberar para a equipe de teste. Observe que é o projetista que vai fazer essa liberação, não é o implementador. Por que não é o implementador? Porque o implementador ele pode ter uma interpretação diferente. Tá? Ele pode ter lido um projeto e ter uma interpretação. O projetista, quando vai verificar realmente esse projeto, vai verificar o que ele implementou, ele já vai fazer uma análise e já vai validar se o que foi implementado realmente foi aquilo que ele projetou. Então já faz aí um ponto, já tem um ponto de validação importante aí. Então ele liberou para a equipe de teste vai realizar os testes, tá? E reportar os defeitos para quem? Para o projetista. Observe que o projetista ele é o ponto focal, ele é o ponto onde ele vai distribuir as atividades para o desenvolvimento e vai verificar aqui se os defeitos, ele vai fazer uma análise também se os defeitos realmente são coerentes ou não. E vai fazer o quê? Ele vai analisar o defeito e vai encaminhar. Ou para o requisito, vai falar, olha requisito, realmente você errou aqui na documentação, eu fiz uma análise, mas não identifiquei, a área de teste identificou isso, e você tem que corrigir o documento. Ou então vai passar para o implementador e falar, olha implementador, realmente você implementou diferente do que foi especificado, do que foi projetado. Eu fiz uma análise, acabei não identificando, mas a área de teste identificou, então você tem que corrigir. Depois que essas áreas corrigem os seus respectivos defeitos, manda para o teste. Receber esse defeito, validar ou não o defeito.
A equipe de teste vai validar ou vai rejeitar esse defeito, tá? Então ele vai pegar, vai verificar, realmente foi corrigido. Gera uma nova versão, ou do documento, ou do código, e a equipe de teste valida ou rejeita esse defeito. E como é que se podem classificar os defeitos durante a abertura e durante os passos que forem passando aí de uma pessoa para outra dentro do projeto? Então, o primeiro ponto aqui é a severidade, ou seja, eu posso validar, verificar a severidade desse defeito. Quem classifica isso? A área de teste. A área de teste, ao abrir um defeito, ele coloca se ele é crítico, se é um defeito com maior severidade, se é defeito médio ou se é defeito menor. Por exemplo, o crítico esse defeito, ele é um defeito que não está permitindo eu testar as outras funcionalidades do sistema. Então, dá um erro lá na tela, eu não consigo, ao clicar no botão cadastrar, estoura um erro e eu não consigo mais seguir o meu fluxo. Ou então, a performance do meu sistema cai completamente, o sistema inteiro trava e eu não consigo mais usar o sistema. Então, isso é um defeito com severidade crítica. O maior, por exemplo, o testador vai lá, preenche o formulário, clica lá no botão cadastrar e não é guardado lá no banco de dados a informação que deveria guardar. Então, ou seja, ele não está registrando numa base os dados corretamente. Ou seja, ele não é um defeito crítico, ou seja, ele não compromete de forma geral a aplicação, ou ele permite que eu finalize ou continue os meus testes, mas ele compromete sim a funcionalidade correta da aplicação. Um defeito médio é um defeito que a severidade é óbvia menor do que o maior, mas ele também compromete a aplicação, ou seja, ele foi desenvolvido diferente com o que foi especificado, a forma como deveria funcionar não é a forma como... Ele até funciona corretamente, mas não está correto, ele não está funcionando conforme foi especificado pelo usuário. Defeitos menores são defeitos que não têm gravidade nenhuma, mas que, por exemplo, a pessoa desenvolveu com uma cor diferente do padrão do portal, do site ou do sistema. Então, ele tem aí uma severidade menor. Isso aqui geralmente a gente chama de defeitos cosméticos, né? São aqueles defeitos que é mais visual, é a fonte que foi usada diferente, é uma cor que foi usada diferente. Então, ele tem sim um impacto para o projeto, mas ele não vai comprometer o comportamento ou a funcionalidade de uma determinada aplicação, tá? Como é que eu faço para poder definir qual é a severidade que eu devo utilizar durante a minha classificação dos meus defeitos? Você pode fazer uma reunião com os membros do projeto e definir, falar, olha, eu vou usar o crítico nessa e nessa situação, vou usar o maior quando for nessa situação, o médio eu vou usar quando for nessa situação e o menor eu vou usar quando for nessa situação. Esses parâmetros que eu estou passando, essas situações, esses exemplos, são simplesmente para ilustrar alguns modelos que são utilizados cada um desses itens. E onde é que estão essas classificações? Na ferramenta de abertura de defeitos. Se você não tem uma ferramenta, não está utilizando nenhuma ferramenta gratuita ou proprietária, você pode criar uma planilha e dentro dessa planilha você classificar isso. Por que é importante essa classificação?